Olá, hoje o nosso assunto é a acne da mulher adulta. Você conhece alguém ou você mesma já passou por uma situação de, no dia daquela festa, daquele casamento ou então da sua formatura, aparecer uma danadinha de uma espinha? Pois é, isso é mais comum do que você imagina. A acne não acomete apenas os adolescentes. Qual é a definição de acne da mulher adulta? Na minha opinião, deveria ser a acne do adulto, porque ela também pode acometer homens. É muito mais frequente nas mulheres, mas também pode estar presente nos homens. E ela é definida como aquela acne que acontece a partir dos 25 anos, que a gente chama de acne tardia. Ou então é aquela acne persistente, que começou na adolescência e permaneceu na fase adulta. Então a gente pode classificar como acne da mulher adulta essas duas situações. Estudos mais recentes mostram que já existe até uma terceira situação, que é aquela acne que começou na adolescência, estabilizou, passou por um bom tempo sem lesão e aí um belo dia começa a aparecer tudo de novo, no geral a partir dos 25 anos. Inicialmente acreditava-se que a acne da mulher adulta tinha de diferente da acne do adolescente a localização. Mas hoje em dia a gente já vê que isso não é bem assim. Então, como que a gente pensava antigamente? Que a acne do adolescente era somente na zona T e a acne da mulher adulta era somente, ela fazia um U na face, né? Essa região de mento, mandíbula e a região cervical. Hoje a gente sabe que a acne da mulher adulta pode acometer qualquer região do rosto. Então, aqui a gente tem os diferentes tipos de lesões que a acne pode manifestar. A gente pode ter desde o comedão, que inclusive é o mais comum, é o mais corriqueiro entre as mulheres adultas, e também podemos ter lesões inflamatórias, nodulares e císticas, que são as acnes mais graves. E aí isso vai diferenciar pra gente qual é a abordagem do paciente, como eu vou tratar esse paciente, qual é a gravidade do quadro. Aqui para ilustrar a manifestação clínica, então a mais comum de fato é o terço inferior da face, podendo gerar lesões inflamatórias e até cicatriciais, que é o que causa mais desconforto e mais impacto psicossocial no paciente. E também pode acometer o tronco, a região do colo, região do dorso também pode ser acometida. Bom, existem estudos hoje classificando a gravidade da acne da mulher adulta, justamente para facilitar a nossa abordagem terapêutica. A mais recente é a escala AFAST, que avalia a gravidade da acne na face. Então ela pode ir desde o grau 0 até o grau 5. Então o grau 0 é a ausência de lesão, de comedão ou de lesão inflamatória, apenas marquinhas. E grau 5 é aquela acne muito inflamatória, muito grave, já com nódulos e cistos. A gente também tem um outro score, que é um score para avaliar a gravidade das lesões no tronco. E aí a classificação vai de 0 a 3, tá? Desde ausência de lesão até lesões papulosas, pustulosas e nodulares e císticas também no tronco. Bom, e qual é a causa da acne? A gente sabe que a fisiopatogenia, como a acne aparece, é muito parecido com a acne vulgar. A gente tem uma alteração na qualidade do sebo, a gente tem a hiperqueratinização folicular e a gente tem um aumento da secreção sebácea. Então, a hiperqueratinização folicular, que é um termo mais complicado, é quando a gente tem um aumento das células da parede do folículo e com isso a gente aumenta a produção de queratina e entope. E a entope é aquela unidade pilosebácea que é o ponto-chave na acne, qualquer acne, seja adolescente ou seja na mulher adulta. E aí, gente, o que tem de diferente? Por que a acne persiste na fase adulta? Hoje a gente sabe que existe uma alteração de barreira da pele. Então, no geral, essas mulheres adultas que têm acne, elas têm peles mais sensíveis. Isso a gente já viu em estudos também, que é muito comum a pele sensível nesses casos. Então, a gente não pode jamais agredir demais essa pele. A forma que você vai higienizar é importante, os produtos que você vai utilizar também são importantes. E a gente tem gatilhos, além de todos os fatores genéticos, esses que eu acabei de mencionar, hormonais que eu vou mencionar daqui a pouquinho, a gente tem vários gatilhos que podem fazer essa acne aparecer de repente. Bom, e isso acontece de forma crônica. A gente precisa de um controle constante do quadro, para evitar justamente esses gatilhos, que são motivos de piora, dessa oscilação de fase de melhora e de piora da acne da mulher adulta. Então, um deles é a dieta. Já está mais do que comprovado que dietas ricas em carboidrato e ricas em laticínios agravam a acne. E assim como a acne vulgar, vai agravar também a acne da mulher adulta. Esses alimentos, ele aumentam a liberação de insulina e do IGF-1, que são hormônios que vão, no final das contas,
aumentar a secreção sebácea e dar um gatilho para todo o processo. Além disso, o estresse, o aumento de cortisol, essa vida estressante que a gente tem, corrida, acaba sendo um fator muito comum e muito limitante nos resultados para a mulher adulta que hoje está super inserida no mercado de trabalho. Medicamentos. Existem sim alguns medicamentos que pioram a acne. A gente tem como exemplo muito comum o excesso da vitamina B, né, das vitaminas do complexo B. Também os inibidores da recaptação de serotonina, ou seja, aqueles ansiolíticos que às vezes as pessoas nessa vida corrida para combater o estresse acabam usando, pode também ter um agravamento da acne. Além disso, o tabagismo. O tabagismo aumenta muito uma acne comedoniana. É mais comum cravos em mulheres que fumam. E doenças endócrinas, né? Então, dentro desse quadro todo de acne da mulher adulta, muita gente acha que só por ter acne na fase adulta tem um problema hormonal, mas na maioria das vezes não. Só 30% dos pacientes têm doenças endócrinas, que a gente precisa investigar. Então, normalmente o paciente chega aqui, a primeira etapa é iniciar uma investigação, a gente precisa excluir. Tem ou não tem alteração endócrina? A gente vai pedir uma bateria de exames para poder avaliar. Mas mesmo excluindo doenças endócrinas, isso não quer dizer que você não tem um quadro de acne da mulher adulta. Ele pode estar presente. Então, nesses casos em que a gente afastou, fez todos os exames, não tem doença endócrina, mas ainda assim tem manifestação, a gente observa uma alteração periférica. E o que é isso? Mesmo com os hormônios normais, você pode ter um aumento de receptores lá na glândula sebácea que fazem esse hormônio ligar mais. E aí, com essa ligação em excesso, com esse número maior de receptores, você tem um gatilho para acne. Dentro das doenças endócrinas que podem estar relacionadas à acne da mulher adulta, a gente tem o ovário policístico, que é a sigla SOAP. E esse quadro de ovário policístico, ele tem que ser investigado. A gente precisa, inclusive, procurar se existe uma dislipidemia, alteração de pressão arterial e outras alterações que podem configurar uma resistência insulínica ou até mesmo uma síndrome metabólica, que já é um quadro mais grave e que a gente combina todas essas alterações. Então, a acne, ela está ali apenas como sinalizador. Opa, tem alguma coisa errada. E o paciente apresenta outras manifestações, como, por exemplo, alopécia, uma seborreia, uma infertilidade, uma alteração no ciclo menstrual, e tudo isso a gente vai juntando informações para saber se a gente direciona o diagnóstico para esse lado, tá? Mas lembrando, se não tiver alteração endócrina, ainda assim a gente precisa tratar. E aí o tratamento, ele é muito variável. A gente pode ir desde cuidados tópicos, com uso de retinóides, com o uso do ácido azelaico, que é excelente para fazer uma regulação desses receptores que eu mencionei para vocês. A gente pode utilizar medicamentos orais, entre eles antibióticos em alguns momentos. Em alguns casos a gente também pode lançar a mão dos hormônios, né? Então a gente tem desde os anticoncepcionais, que vão combinar estrogênio com progesterona. Por que essa combinação de estrogênio com progesterona é melhor do que os anticoncepcionais isolados, que só tem progesterona? Porque os estrógenos, eles têm um papel super importante. Eles regulam os andrógenos. A gente consegue diminuir a taxa de andrógeno com estrógeno. Por isso que a gente melhora tanto com os anticoncepcionais combinados. Agora, existem outras formas de controlar os hormônios, através de outros medicamentos como espironolactona, metformina, mas tudo isso só pode ser indicado após avaliação médica com seu dermatologista ou endocrinologista. E todo mundo quer saber, recebi várias perguntas sobre isso. E a isotretinoína oral, o famoso Roacutan, pode fazer para a acne da mulher adulta, assim como ele pode ser indicado para a acne do adolescente? Nem em todos os casos. Mais uma vez, assim como na acne do adolescente, a gente precisa avaliar. Depende da gravidade, que eu falei no início do vídeo, da gravidade do quadro. Geralmente ela é indicada para aqueles casos resistentes, em que a gente tentou diversas terapias e não está conseguindo uma resposta e o quadro continua grave. Em relação ao tratamento, a gente ainda pode lançar mão de procedimentos que vão auxiliar na remoção desses comedões, na melhora da aparência das cicatrizes e das marquinhas que ficam logo após a melhora da acne. Então o tratamento ele vai desde casa, numa manutenção que você precisa fazer, não pode interromper esse tratamento, é quase que para sempre, até um controle, uma estabilização do quadro, que algumas vezes acontece lá para os seus 40 e poucos anos, mas algumas vezes eu já vi casos de mulheres com acne da mulher adulta
até os seus 50 anos. Então, a manutenção é super importante e você pode fazer no consultório também limpezas de pele, isso não é contraindicado, só o momento para iniciar a limpeza é interessante que você consulte o seu dermato. Além disso, lasers para a gente melhorar a qualidade de pele, os poros dilatados e tudo isso a gente pode fazer combinado. Então a melhor forma de tratar é você iniciar logo, não faça automedicação, não utilize um remédio por conta própria porque sua amiga indicou. Corre no seu dermato, ele vai ser a pessoa mais importante nesse momento da sua vida. Ele vai te direcionar, ele vai ver tudo isso que eu expliquei para vocês e vai pensar só de olhar para você. Então esse momento, essa consulta é muito importante, tá? Não perca tempo. Um beijo e até o próximo vídeo.